Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Colecionismo Tex. Eu tenho certeza que vocês estavam esperando a volta desta playlist, que é os maiores colecionadores de Tex do Brasil. E neste vídeo eu terei a grata satisfação de apresentar para vocês a coleção do meu amigo Cícero Linhares, lá de Bom Jesus do Tocantins, no Pará. O meu grande amigo, de 52 anos, é professor de biologia e, não obstante estar lá no longínquo Pará, ele sempre se fez presente nos encontros da Vila Texas. E neste Encontex, agora de setembro, não será diferente. Nos veremos de novo. Bom, o Cícero Linhares abriu as portas de sua Gibitex e nos mostrou a sua belíssima coleção. E eu estarei aqui com muita satisfação apresentando esta coleção para vocês a partir de agora. Curta sem moderação. Olá, colecionadores de Tex. Meu nome é Cícero Linhares, eu sou um dos colecionadores de Tex aqui do Pará e vou mostrar para vocês agora a minha coleção. Vocês estão vendo aqui a minha biblioteca, ou seja, um cômodo, um quarto dedicado e reservado só para meus gibis, principalmente a minha coleção de Tex, que já tem vários anos que eu comecei a colecionar e tem algumas particularidades, algumas curiosidades, coisas bem interessantes. Então, venham comigo. Esse aqui foi o início de tudo. Essa edição do Tex, A Batalha dos Vingadores, foi o primeiro gibi do Tex que eu li, uma história bem interessante. Tem algumas pessoas que gostam dela, outros nem tanto, mas é uma história triste, mas muito interessante. Então, despertou a minha atenção por ser fã de filmes de faroeste. Meu pai gostava muito e a gente sempre assistia filme de faroeste. E o que despertou muito a minha curiosidade na época foi porque era um gibi preto e branco. Eu não conhecia o personagem, eu era muito, ainda sou fã de gibis de personagens da Marvel, da DC, histórias coloridas, mas essa edição me chamou a atenção. Então, com isso, eu virei fã do Tex, comecei a colecionar, parei durante um tempo, mas depois retomei o colecionismo e vou mostrar para vocês algumas outras edições que eu tenho e também algumas curiosidades, alguns itens assim que sejam raros ou que sejam curiosos dessa minha coleção. Mostrarei tudo para vocês logo a seguir. Nessa estante aqui, nós temos alguns gibis variados, algumas revistas variadas e tudo mais. Aqui na parte de cima vocês podem ver as famosas reservas Linhares. Essas aqui que eu levo para os encontros texianos. Espero que no próximo encontro eu leve algumas e esteja lá também. Nessa outra estante tem várias edições do Tex. Tex em cores, Tex anual, Gold da Salvat, Tex gigante em cores, Tex gigante preto e branco, Platinum e algumas curiosidades, tipo caixas comemorativas do Tex, as edições do Tex mensal, edições de férias, grandes clássicos, histórica, as grandes aventuras do Tex e algumas outras particularidades também, por exemplo, de outros heróis da Bonelli, por exemplo, Adam Wilde. Temos também o Zagor, Zagor da Record, Mr. No. Aqui nós temos essa nova coleção dos grandes mestres, então eu tenho todos. Tex em cores, eu tenho todos eles. A coleção do anual também, vários Maxi Tex, Super Almanac Tex. Essa coleção aqui, que é a mais linda coleção que foi publicada do Tex, na minha opinião, que é o Tex Gold da Salvat. Com uma curiosidade,
eu tenho as 4 edições de teste que foram lançadas antes da coleção definitiva, que são essas aqui. Então, eu tenho dos 60 que foram lançados, eu tenho 64. Tenho todos os textos gigantes, né, em cores, né, esse da capa preta. Tenho os outros textos que foram lançados pela editora Globo, né? Os textos gigantes, preto e branco, que estão seguindo na coleção, eu tenho todos eles. Inclusive, eu tenho O Homem de Atlanta, as 2 edições do número 1. Tenho todos os Platinum. Tenho um Super Almanac Tex, que ele é bem curioso, porque ele pegou algumas edições do Tex Almanac. Então, eu tenho essa edição também. A minha coleção do Tex mensal está toda completa. Eu não tenho, minha coleção ela é mesclada entre primeira e segunda edição. Aqui eu tenho algumas curiosidades, por exemplo, a questão do ídolo de cristal. Eu tenho 2 edições, tá? Tenho 2 edições do ídolo de cristal. Foram adquiridas assim ao longo do tempo. Tenho alguns da Biblioteca Tex. A Volta do Mephisto, eu tenho, curiosamente, 3 edições. E cada uma delas tem uma particularidade. Por exemplo, essa daqui é de 2021. Tá, é uma segunda edição. E essa aqui são 2 edições de 2018. Só que, curiosamente, uma dessas edições, ela está com um erro de impressão. Então, eu comprei com erro de impressão, não resolvi trocá-la. Essa aqui é que está defeituosa. Ela, numa parte de uma editorial, eles simplesmente erraram, imprimiram página dos quadrinhos. Enquanto que na outra, a edição ela segue normal. Ela segue sem nenhum tipo de defeito, como vocês podem ver. Então, eu resolvi ficar com essas 3 edições. Aqui no canto vocês podem ver que tem a coleção completa das grandes aventuras do Tex. Então a coleção está completa. Eu tenho um Tex ônibus, que está bem aqui no canto, depois vocês podem ver numa filmagem anterior. Tenho uma edição portuguesa, né, do Tex, que eu comprei através do nosso amigo Zeca, né, intermediou e tudo mais, e eu consegui essa edição. E aí tem algumas outras coleções que estão todas completas, como você pode ver. Tex Ouro, Tex edição histórica e algumas outras particularidades. Essas caixas, né, essas caixas com os brindes que vieram, né, do Tex Willer, 50 anos, esse aqui do Tex, 75 anos, então isso aí foi adquirido diretamente da Mitos, tá? E com os brindes estão guardados, depois eu vou mostrar os brindes para vocês, né? Aí aqui eu tenho, por exemplo, o Tex mensal já nas edições italianas. Aqui os graphic novel estão todas completas e algumas outras coisas, né? Por exemplo, o Ken Parker, que também tem uma parte assim do universo Bonelli, porque tem uma edição que mostra Tex, Zago e os outros partes. Vamos dizer assim, aí tem mais Tex e os Aventureiros. Essa coleção minha também está completa, né? Tenho também alguns livros do Tex, por exemplo, aqui, né, o livro do GG Carçan eu tenho, né, do Adriano Rainha eu também tenho. Aqui eu tenho alguns Tex da primeira edição. Então não tenho todos, mas tenho alguns, né, que estão guardados aqui da minha coleção, que fazem parte. Também tenho algumas edições do Júnior, do Tex Júnior, a primeira vez que o Tex apareceu aqui no Brasil. Tenho histórias, no caso do Faroeste, aquela edição na qual o Tex apareceu e não deveria aparecer, mas está aqui na minha coleção também. Eu tenho alguns exemplares do Tex, 70 anos de um mito. Essa coleção foi lançada somente na Itália. E a curiosidade disso aqui é que ela veio com alguns álbuns. Então, veio com 3 álbuns. Eu não consegui o primeiro, mas eu tenho estes 2 aqui. 2 álbuns da coleção que vinham com os álbuns e as figurinhas. Então, tem essa curiosidade. Tenho esse álbum aqui completo dos 70 anos, né, do Tex. Então,
tá lacrado com todas as figurinhas, completo. Tenho este outro álbum aqui que foi lançado, isso aqui coisa de fã. Então, com as 600 capas do Tex. Eu tenho alguns álbuns bem interessantes também. Tenho este álbum, né, que é o primeiro álbum lançado aqui pela VEC, né, primeiro álbum do Tex. Tenho ele também. Também tenho este álbum do Zagor, que está completo. Inclusive, esse aqui tem uma curiosidade, porque ele tem um envelope que está fechado, tá? Um envelope fechado. E né, este envelope aqui com figurinhas. E também veio um cartão postal. Então, esse aqui tá completo também. Então, eu tenho esses álbuns. E tem algumas outras coisas. Por exemplo, esta edição aqui do Tex, né, comemorativa dos 70 anos, o Vale da Lua, então todo em italiano, um item bem precioso, bem raro. Isso sem falar em algumas outras edições que eu tenho do Tex que estão em italiano. Tá? Por exemplo, tem algumas edições bem curiosas. Essas aqui são algumas edições italianas. E para a curiosidade, eu tenho essa edição aqui do Tex, que ela é lá da Croácia. Então, volta e meia, quando eu consigo, né, eu posso conseguir alguma edição assim do Tex que seja diferente, eu vou lá e consigo, compro, né, nos mercados que tem aí. E também, vamos por assim dizer, alguns especiais do Tex. Olha, esse aqui, o especial de 50 anos, tenho ele também aqui na minha coleção. E algumas outras coisas, algumas fan art, por exemplo, que nem, né, este livro aqui sobre curiosidades. Agora eu vou mostrar para vocês alguns brindes, algumas coisas assim curiosas que eu consegui do Tex. Por exemplo, quem é assinante sabe que está sendo publicado um baralho. Então eu tenho ele completinho aqui, né, até o número atual, né, o 669. Então está aqui todas as cartas. E aí, por exemplo, tem brinde como o abridor de garrafa. Esse aqui foi um brinde que veio, né, numa compra minha do Tex. E, por exemplo, também as famosas, né, bolachas de chopp, que nunca vão ver um copo de chopp, estão todas guardadas. Brinde da assinatura, o calendário, então já coloquei aqui, está devidamente guardado. Os cartões postais, né, todos os cartões postais que vieram lá nas grandes aventuras do Tex, então estão todos aqui. Depois eu tenho também esse bookplate, né, do Tex, dos 4 partes. Então tenho a primeira edição do Júnior, que veio, né, com o Tex 600, então eu tenho todas os Tex, tanto formato italiano quanto as variantes, as capas variantes. E tem algumas coisas, né, por exemplo, do Incontex. Agora, um item bem interessante, cartões telefônicos com as capas do Tex. Eu tenho vários desses aqui. Os chaveiros que estão saindo, né, pela questão das assinaturas do Tex, assinaturas semestrais. Então eu tenho todos os chaveiros. Tenho essa faixa, né, Wampum, que foi dada de brinde numa edição do Tex. Eu tenho ela também. E esses cards que mostram, por exemplo, algumas capas do Tex, né? Capas mensais centenárias, então muito legal. Isso aqui foi um amigo que me presenteou. Um fato curioso, essa nota fiscal, tá, da antiga Mundo Latino, que ela era que vendia, né, produtos do Tex. Então eu comprei uma caixa de gibis e alguém foi lá e colocou essa nota fiscal no meio. E até no pedido aqui, a pessoa fez um pedido de Tex número 11, 1491, Tex 22 e o Zagor 3. E aí a nota tem até uma rasura e tudo mais, mas é um documento histórico. Eu acho que só o João Marinho que deve ter, né, notas fiscais dessa época. E eu tenho também, né, consegui também. Os cards que vieram numas edições do Tex antigas, então eu tenho todos os cards, todos os 9 cards. Tenho o meu certificado de propriedade, né, da caixinha do Tex dos 75 anos.
Então, tá aqui. Tenho uns selos, né? Selo do Tex, no encontro dos 70 anos em Limeira. Consegui ele também. Alguns botões, né? Do Tex também, de 70 anos. Tenho uma edição, né? Do Tex, olha, escrita pelo grande Rouxinol, né? Do Rinaré. Então, tá aqui, ele me presenteou com essa literatura de cordel. Aqui eu tenho ímãs de geladeira do Tex, com capas do Tex, muito legal. Uma outra coisa, isso aqui é bem diferente, bem difícil, cartões postais do Tex que formam um mosaico. Isso aqui foi um amigo que mandou para mim, né, de presente, muito legal. Um outro item, ou itens bem curiosos, são essas medalhas, né, com os 4 partes. Eu comprei as edições, né, italianas, então elas são bem diferentes, mostrando Tex e seus partes. Eu tenho as 4 medalhas, não quis conseguir mais outras diferentes. E aqui eu tenho também mais uma literatura de cordel, né, do Tex Willer, né, Tex Willer e Antônio Conselheiro, muito legal isso daqui. Tenho também uma coisa bem mais curiosa, que é isso daqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma correspondência que veio da Itália e nela os famosos selos dos 75 anos do Tex. Eu tenho todos os selos, todos os 4 selos que foram lançados, né, que quem é colecionador do Tex sabe muito bem, né, sabe muito bem que essas ilustrações que tem aí fazem parte, né, das revistas, né, que foram lançadas aqui no Brasil, do Tex. Nenhum desses itens aqui, ele está à venda, é apenas a minha coleção particular. Essa caixa aqui, ela também está cheia de itens do Tex, tá? Cheia de itens do Tex. Então tem cartaz do Tex Willer, pôster do Tex Willer. A gente tem, por exemplo, aqui novamente mais os cards. Eu tenho botões, posters. Uma outra coisa que não é relacionada a Tex, mas faz parte do universo bonelliano, são cartões telefônicos do Zagor, que me foram presenteados. Então o pessoal que gosta do Zagor e tudo mais, acho que são pouquíssimas pessoas que têm isso aqui. Eu acho, pelo menos eu acho. Minha biblioteca ela ainda está em construção. Então tem muita coisa ainda para expor, tem muita coisa ainda para mim fazer uma separação melhor. Então eu tinha que trazer tudo para cá para deixar mais assim adaptado, vamos por assim dizer. E tem mais uma outra coisa bem curiosa que eu quero mostrar para vocês, são essas edições, né? Isso aqui eu geralmente, o que eu vejo? O pessoal às vezes manda alguns arquivos, eu trabalho com uma questão de diagramação de quadrinhos e algumas coisas que estão só no mundo digital, eu vou lá e obviamente coloco, né? Transformo isso aqui em papel. Então, essa aqui eu tenho essa edição que é bem curiosa, que fala sobre a história da editora VEC, que todos vocês conhecem. Bom, e finalizando, quero mostrar para vocês também, né, uma caixa de gibis que eu ganhei há muito tempo atrás da Confraria Bonelli. Né? No caso, foi o meu amigo, né, o grande padre Ricardo Elesbão, que comanda a Confraria Bonelli, então ele mandou recebi essa caixa em mãos e fiquei muito feliz, né, porque eu sempre participo de vários grupos do Tex, inclusive agora no final de setembro nós teremos mais um encontro, né, do Tex, e isso aqui eu recebi do nosso amigo, meu padre, né, Gessébio de Pena, que me ofereceu isso aqui no encontro que tivemos lá em Porto Alegre. Esse aqui, né, foi pela participação do Incontex do ano passado, na Vila Texas, né, do nosso padre Delair, e que, com fé em Deus, a gente vai se ver no próximo final de semana de setembro. Bom, pessoal, é isso, né? A minha pequena coleção do Tex está aqui, né, para visitação, para quem quiser visitar, obviamente nos dias em que eu estiver de folga. Então, eu já tive a visita do Clodoaldo Gonçalves, um amigo meu que mora em Marabá.
então também é colecionador, e vem aqui. E fica o convite, né, para os outros padres que quiserem vir aqui no Pará, quiserem conhecer o Pará e quiserem conhecer Bom Jesus e principalmente a minha coleção, né, fica o convite. Então, muito obrigado a todos. É isso. Essa é a minha coleção do Tex. Vocês puderam ver que o Cícero é um colecionador-leitor, conforme nós temos definidos aqui no canal os tipos de colecionadores de gibis. É um texiano fervoroso. Para quem não sabe, o Cícero Linhares era muito bem citado no canal do meu amigo Eduardo, o Quadrinhos e Companhia, que foi o canal que inspirou este meu trabalho aqui com vocês. Já naquela época, o Eduardo citava o Cícero em alguns de seus vídeos. Cícero Linhares tem um longo caminho junto à Tex, é responsável, como ele mostrou aí no vídeo, de fazer produções gráficas de edições italianas traduzidas por ele mesmo e editoriadas em uma edição limitada que ele faz para distribuir aos amigos. Então o Cícero é realmente um texiano raiz, um colecionador cioso e um preservacionista da história de Tex no Brasil. Então fiquei muito feliz em apresentar esse vídeo para vocês, espero que tenham curtido. Deixe aí seus comentários, se vocês conheciam o Cícero, o que vocês acharam da coleção dele e, por que não, como anda a coleção de vocês. Muito obrigado por ficar até aqui. Forte abraço.